Fala galera, beleza? Eu sou o Marco Antônio com mais uma videoaula para nos ajudar. Hoje vou falar sobre programação orientada a objeto. Vou usar como exemplo a linguagem Java e vou mostrar aqui um exemplozinho de herança, tá? E vou explicar alguns métodos que a gente pode implementar nas nossas classes. Os professores costumam exemplificar a programação orientada a objetos falando de carimbo, né? Que a classe é um carimbo, que você pode criar vários objetos, tal. Né? Vou tentar exemplificar isso de uma maneira mais prática. Vamos lá, eu vou usar o NetBeans na versão 7.0.1 e vamos começar bem do zero mesmo. Pedir um novo projeto Java, pôr no número de aula. Vou deixar essa classe principal aqui, que vai ser a classe que a gente vai executar nosso programa. Já criou um pacote principal aqui, pacote do tipo Java. Deixa eu dar um zoom para facilitar melhor a visualização. Vamos lá. Esse aqui é o meu programa, minha classe principal, é a classe onde eu vou exibir, vou rodar algumas coisas. Ela é principal, ela está com essa setinha verde aqui. Quando eu rodar o programa no compilar aqui, no executar projeto, ela vai ser a primeira coisa que vai rodar. Quando você pede um novo projeto aqui, para quem não é acostumado a usar o NetBeans, ele dá a opção de gerar a principal, mas isso é configurável, eu posso trocar isso a hora que eu quiser, beleza? Então tá. No pacote que foi criado, eu vou criar uma classe, vou dar o nome dela de pessoa. Ela que vai ser a herança, as nossas classes filhas vão herdar dela. Então a programação orientada a objeto, ela serve para facilitar, né, a vida do desenvolvedor. Porque se eu tenho uma classe onde eu posso herdar alguns atributos, e várias outras classes filhas, quando eu quero alterar uma coisa para todo mundo, eu faço isso na classe mãe ou na classe pai, como você preferir. Né? Então isso é uma coisa que ajuda bastante, agiliza muito. O NetBeans, quando você cria qualquer coisa, ele mete essas linhas de comentário, que eu não gosto de usar muito. São linhas que podem ajudar na documentação do projeto. Vamos lá. Começando aqui pela nossa classe pessoa. Eu vou criar essa classe mãe, né? E vou criar outras duas classes filhas, que vamos exemplificar aqui, é paciente e médico. Né? Existem dados que são iguais dos dois tipos, né? Todo mundo tem nome, endereços, CPF. Então a gente vai fazer uma coisa diferente para o médico, uma coisa diferente para o paciente. Mas vamos criar a nossa pessoa aqui. A pessoa vai ter... É uma classe Java, né, lembrando. Eu vou criar aqui os atributos da classe. Quando eu crio atributo, eu tenho que falar se ele é privado, público ou protegido. Eu vou usar o private aqui. Private string nome, vai ser o nome da pessoa. Private string nascimento não, endereço, né? E private integer idade. Beleza. Criei os atributos da nossa classe pessoa e nela eu vou criar os construtores.
Na verdade você não precisa seguir uma sequência, mas é bacana você colocar nessa sequência. Primeiro você coloca os atributos, declara os atributos, aí você cria o construtor padrão, né? Eu tenho a opção de fazer isso com o menu de contexto, ou eu posso escrever tudo. Mas para facilitar a nossa aula aqui, eu vou colocar pelo menu de contexto. O atributo padrão é a maneira como... Desculpa, o construtor padrão é a maneira como os atributos vão ser setados quando eu instanciar uma pessoa vazia, né? Então eu quero que quando instanciar, o nome recebe o texto sem nome, endereço, recebe sem endereço, idade recebe o inteiro 0. Beleza? Então tudo que eu criar aqui da pessoa, ela vai começar sendo instanciado com esses valores aqui. Depois do construtor padrão, tem um construtor de inicialização, que é aquele que tem a possibilidade de eu já inicializar o objeto com valores pré-definidos para serem postos nos atributos, né? Então ele já é inicializado com parâmetros. Peço para inserir código. Construtor, para eu dizer que ele é de inicialização, eu marco esses campos aqui. Então eu tenho a opção de começar ele com variáveis, que são esses parâmetros aqui. Tá. Vou criar agora os métodos do meu objeto, da minha classe. Vou usar o menu de contexto também. Eu venho em refatorar, encapsular campos. Vou selecionar tudo. Esses métodos têm a função de setar, que é o mesmo que alterar, e mostrar o valor que está no atributo, né? Vamos colocar isso bem claro aqui. Get, para algumas variáveis, é para mostrar. Set é para alterar. Você percebe aqui que os sets eles têm parâmetro. Então na hora que eu for usar aqui a nossa classe principal, eu vou fazer o exemplo, mostrar como funciona isso. Eu vou setar, vou mostrar alguns atributos. Fica bem bacana. Eu tenho a opção de usar o toString aqui, que é um texto onde eu posso exibir, né, rotulando tudo que ele tem ou não. Eu não vou usar o toString aqui não. Eu vou mostrar com base nos gets lá no nosso programa principal. Essa videoaula fazer o tempo certo, né? Então eu já fiz a minha pessoa aqui. Agora eu vou criar uma classe médico. Uma nova classe paciente. A gente vai colocar uma diferença bem pequena entre um e outro. Eles vão herdar tudo da classe pessoa, só que o médico vai ter CRM e o paciente vai ter CNS, que é o Cartão Nacional de Saúde, né? Vamos começar pelo médico aqui. Para eu falar que ele herda, eu tenho que escrever uma coisa aqui. Eu tenho que falar que ele vai estender a classe pessoa. Então eu boto extends pessoa. Isso é suficiente para eu dizer que a classe médico vai ter tudo que a classe pessoa tem. E eu não preciso colocar isso de novo aqui. Então aqui a gente entende a vantagem. Vamos lá. Vamos pensar nisso. Minha classe pessoa tem nome, endereço e idade.
Além disso, ela tem os métodos getNome, setNome, getEndereço, setEndereço, ou seja, mostra nome, altera nome, mostra endereço, altera endereço, mostra idade, altera idade. O médico vai ter tudo isso implícito, ou seja, não consta aqui, mas ele tem, né? Pra você perceber, na hora que eu fiz esse extend, a nossa classe pessoa, apareceu até uma coisinha aqui, uma bolinha cinza, você clica aqui, ela fala que tem extensão para médico, né? Tem subclasses. Beleza. Vamos voltar aqui no médico. E agora vamos colocar a única coisa que ele vai ter dele mesmo, que vai ser o private string CRM. Então eu vou precisar fazer um único construtor de inicialização onde eu vou falar que CRM recebe nada, né? Vai aparecer o texto nada se ele não for instanciado, da mesma maneira como a gente fez o outro. Eu vou colocar um construtor de inicialização. Você viu que, como ele é estendido da classe pessoa, ele tem a opção de selecionar o do super aqui. Eu não vou selecionar, vou usar só o dele mesmo, né, porque eu tenho a opção de alterar, se eu quiser. E dessa maneira, vou encapsular colocar nossos métodos aqui, getCRM, setCRM. Prontinho. O médico está pronto. Vamos lá para o paciente. O paciente é a mesma coisa. Extends pessoa. Só vai ter um atributo do tipo string, que é texto, né? Com o cartão nacional de saúde. Ele tem o atributo padrão. Desculpa, o construtor padrão, que vai falar que CNS recebe nada. Eu vou colocar um construtor de inicialização, que vai receber uma variável. Vou colocar os métodos dele. Beleza. Então, minha classe pessoa, minha classe médico e a minha classe paciente já estão criadas. Vamos lá no programa principal e vamos fazer os exemplos. Beleza. Vamos começar o nosso programa criando um paciente, né? Então eu vou instanciar um novo paciente dessa maneira aqui. Paciente novo. Vamos pôr uma coisa bem que dá para entender. PAC recebe new paciente.
Beleza. PAC é um paciente. Médico, med, que é o nome do nosso objeto, recebe 1000, médico. O NetBeans, colocar aqui uma colocação, eu gosto muito dele, ele facilita muito a nossa vida. Você vê que eu começo a digitar o texto, eu às vezes não escrevo, eu dou um Ctrl barra de espaço, ele autocompleta. Então é uma ferramenta muito bacana, ela permite a gente programar bem rápido. Isso acaba ocultando um pouco alguns detalhes de funcionamento. Por exemplo, tem umas classes que já estão prontas. Mas apesar de muitos professores condenarem isso, eu acho uma ferramenta excelente. Eu acho assim que o aluno vai ter a curiosidade e vai correr atrás. E pode correr atrás de como funciona isso. Muito mais prático do que ele ter que aprender a construir as coisas. Enfim, é uma questão de achar mesmo. Eu tenho meu PAC, tenho meu MED, e agora eu vou instanciar, eu vou alterar alguns atributos aqui. Vou falar aqui, paciente, ponto. Então, aqui que é o nosso ponto de observação. O ponto é para eu usar os métodos que a classe tem, certo? Então, se eu quiser setar alguma coisa, eu começo o set. Como eu disse, o NetBeans ele tenta autocompletar as coisas, então já deu a opção de setar endereço, idade, nome ou CMS. Você viu que ele pegou aqui os atributos da classe mãe. Então eu vou setar o nome, vou colocar Justin, né? Exemplo bem idiota. Alterando o nosso paciente ainda, eu vou setar a idade dele para 32 anos. Então ele espera um inteiro aqui, porque a idade é uma variável inteira, e ele espera um string aqui, porque a variável é um string, certo? Eu não poderia, por exemplo, colocar um texto aqui. Se eu tentar colocar qualquer coisa, ele vai apontar um erro. Ele vai falar para a opção criar método com lang como parâmetro. Então não é o nosso caso. Beleza. Alterei o nome e a idade. Como eu tinha criado aqueles atributos, os construtores padrão, para mostrar um endereço escrito sem endereço, caso não tivesse, na hora de eu exibir, ele exibe como ele está. Eu vou escrever na tela então. E aqui em Java você usa o system.out.print para poder escrever qualquer coisa, né? Então eu vou colocar paciente. Vou dar uma quebra de linha, colocar o nome, concatenado com a string dele, pac.getNome. Então aqui eu concatenei com mais, né? E ele vai ser exibido essa string que eu escrevi mais o pac.getNome, o que tiver lá no get dele, né? Então vamos começar com esse teste. Deixa eu rodar ele aqui. O resultado fica aqui embaixo. Ele mostrou paciente, como eu escrevi, nome Justin. Deixa eu pôr um espaço aqui. Paciente de nome Justin. Se eu pegar, aproveitando esse mesmo system.out.print, que eu posso fazer isso, concatenar com outra string, que tem uma quebra de linha, onde eu escrevo endereço
concatenado com pack.getEndereço. Aqui em cima eu não tinha alterado o endereço dele, né? Então ele vai ter que aparecer nome e aqui embaixo o endereço sem endereço. Sem endereço. Beleza? Porque ele aproveitou do construtor padrão. Mesma coisa, deixa eu comentar aqui para poder fazer o exemplo do médico. Mesma coisa do médico. Aí eu não mostrei a idade, né? Deixa eu só rodar aqui. Eu vou aproveitar isso aqui mesmo. É só trocar paciente.get idade. Mostrou o 32 que a gente tinha setado lá. Mesma coisa está para o médico. Med.set endereço como string. Vou passar rua Nova Era. Se eu quiser pegar, por exemplo, a referência do PAC, eu posso também. Se eu quiser setar o nome do médico, colocar o mesmo nome do paciente, eu posso. É só ir para o med, ponto, set o nome. Como string, eu vou colocar pack.getNome. Né? Então, como o getNome ele retorna uma string e esse parâmetro pede uma string, eu posso fazer isso simplesmente dessa forma. Eu vou concatenar aqui com mais uma string Silva. Então vai ser Justin Silva, para ficar diferente. Eu posso simplesmente fazer isso. Eu posso aproveitar, posso concatenar da maneira que eu bem entender, desde que eu respeite o que o parâmetro pede. Ele pede string, então eu posso concatenar 30.000 strings dessa maneira aqui que ele aceita. Ele trata isso aqui como string só. Beleza? Então vamos escrever então o nome do médico. Né? Med.getNome concatenado com uma quebra de linha, onde eu coloco o endereço do médico. Ponto get endereço e vamos exibir. Nome Justin Silva, endereço Rua Nova Era. Beleza? Então isso foi só para exemplificar o uso dos métodos. Tá? Eu espero ter ajudado. Sinceramente. Espero que tenha pelo menos clareado um pouco as dúvidas. Esse exemplo é um exemplo muito simples, tá? Programação orientada a objeto não é para fazer isso aqui. Isso é só para exemplificar. Se você está começando o curso agora, se você está começando a disciplina de POO, né? Não sei como vai ser o caso da sua instituição de ensino, e está achando isso muito enjoado e achando, gente, para que serve isso? O que isso vai mudar na minha vida? Saiba que através disso você constrói programas como esse aqui que eu desenvolvi. Quando você chega na parte visual, você já tem a opção de criar um montão de coisas aqui. Tudo isso aqui foi usado com programação orientada a objeto. Beleza? Então não se preocupe. Você entendendo o princípio de tudo da programação orientada a objeto, do funcionamento dos métodos, que é a mesma coisa das funções que você via em linguagem C, você assimila isso. O mais importante de tudo aqui na área da programação é você entender a lógica de programação, que é aquela coisa de algoritmo mesmo, né? Se, if, for, while. Dominando isso, sabendo isso, você parte para qualquer linguagem. Java, Delphi, C Sharp, não tem diferença. A lógica é a mesma, o que muda é algumas opções que ele tem. Beleza? Espero ter ajudado. Semana que vem eu devo voltar com mais uma videoaula. Vou colocar aqui o meu endereço de e-mail para alguma dúvida
alguma sugestão das videoaulas. Eu agradeço aí os mais de 5.700 acessos da minha videoaula sobre função. Isso me deixa muito feliz mesmo, tá? Muito obrigado. Tá aqui meu e-mail. Esse é o blog Vai Programador, onde eu também vou disponibilizar essa videoaula e tem outras videoaulas que eu criei. Espero que vocês acessem. Muito obrigado e até mais uma videoaula com Marco Antônio.